3 dias que vão mudar sua vida, antes de qualquer coisa. Para continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no canal e ajude a propagar a palavra de Deus. Testemunhos do jejum e da oração, no ministério de David Yonggi Cho. Há momentos em que uma pessoa percebe que a oração comum, aquela que faz todos os dias, não está expressando a profundidade daquilo que existe dentro de seu coração. Ela continua orando, continua pedindo, continua esperando. Mas chega um momento em que decide separar um período específico para buscar a Deus com mais intensidade. Foi nesse contexto que David Yonggi Cho ensinou uma prática que se tornou característica de seu ministério: o jejum acompanhado de oração. Cho não ensinava seus membros simplesmente a ficar sem comer. Ele ensinava que o jejum deveria possuir um propósito. Em seu livro Successful Home Cell Groups, ele relata que, na igreja que pastoreava, muitos líderes de células jejuavam normalmente de 1 a 3 dias. Alguns tinham um dia regular de jejum por semana. Quando havia problemas mais sérios, algumas pessoas passavam para 7 dias. Em situações consideradas de vida ou morte, havia membros que jejuavam 15 ou 20 dias. Alguns chegaram a 40 dias. Mas existe uma frase que resume sua experiência pastoral. Cho afirmou que 90% das orações que haviam resultado em respostas definidas em sua igreja estavam associadas ao jejum. Essa afirmação não deve ser transformada em uma fórmula matemática para a vida cristã. Cho não estava ensinando que Deus responderia automaticamente a 90% das orações de qualquer pessoa que jejuasse. Era uma observação baseada na experiência ministerial que ele dizia ter adquirido ao longo dos anos. E quando examinamos os testemunhos associados a Prayer Mountain e ao ministério de Cho, percebemos por que o jejum ocupava lugar tão importante naquela comunidade. O método dos 3 dias. Antes de falar dos testemunhos, precisamos entender exatamente o que Cho ensinava. Em Prayer That Brings Revival, ele afirma: normalmente eu ensino meu povo a começar jejuando por 3 dias. Depois acrescenta que, uma vez que a pessoa se acostumasse com jejuns de 3 dias, poderia passar para 7 dias e, posteriormente, 10 dias. Ele menciona que algumas pessoas chegaram a 40 dias, mas deixa claro que isso não era normalmente encorajado. E isso é importante. O modelo de Cho não começava pelo extremo. Ele começava pelo básico. 3 dias. O princípio era progressivo. A pessoa aprendia a buscar a Deus, aprendia a disciplinar sua vida, aprendia a transformar o período de abstinência em oração, aprendia a lidar com a fome, aprendia a concentrar sua mente, e com o tempo poderia assumir períodos maiores, quando apropriado. Cho também dizia que o jejum deveria ser visto não como punição, mas como uma oportunidade de aproximar-se de Deus e concentrar melhor a oração. Essa é a primeira grande lição. Jejum não começa na comida, começa no propósito. Por que 3 dias? Para Cho, o jejum tinha uma dimensão espiritual e também uma dimensão de disciplina. Ele descreve a experiência física do jejum progressivamente. No primeiro dia, segundo ele, normalmente não haveria grande efeito físico. No segundo dia, a fome aumentaria. No terceiro e quarto dias, o corpo começaria a sentir mais intensamente a abstinência. É justamente nesse contexto que podemos compreender por que 3 dias se tornaram uma espécie de porta de entrada em seu ensino. Não era uma competição. Não era quem aguenta mais. Era: consigo separar 3 dias para buscar a Deus de maneira intencional. O propósito era fazer com que o cristão aprendesse a transformar sua necessidade física em um lembrete espiritual. Quando a fome surgia, a pessoa voltava para a oração. Quando o desejo de comer aparecia, lembrava-se do motivo pelo qual estava jejuando. Quando o corpo reclamava, o coração era direcionado novamente para Deus. O jejum, então, tornava-se uma disciplina de concentração. A montanha onde milhares buscavam a Deus. A prática não estava limitada aos membros dentro de suas casas. A Prayer Mountain, ou Montanha de Oração,
tornou-se um dos símbolos mais conhecidos desse ministério. Cho descreve o local como um centro dedicado à oração e ao jejum, com auditório, capelas e pequenas áreas de retiro chamadas de prayer grottos, ou grutas de oração. Segundo a descrição de Cho, milhares de pessoas iam até ali para buscar a Deus. Ele relata que normalmente havia milhares de pessoas durante a semana e ainda mais nos finais de semana. Em outro relato, Cho afirma que membros de sua igreja faziam centenas de milhares de visitas anuais a Prayer Mountain para jejuar e orar por necessidades específicas. Era uma verdadeira cultura de oração. Pessoas não iam somente para ouvir uma pregação. Iam para buscar, iam para chorar, iam para confessar, iam para interceder, iam para pedir direção, iam para apresentar suas famílias, iam para pedir cura, iam para clamar por avivamento. E muitos desses relatos foram registrados como testemunhos pessoais. O testemunho de Revento Dong Su Shin. Um dos testemunhos publicados traz o nome de Revento Dong Su Shin. Ele conta que, depois de concluir a escola bíblica e iniciar seu ministério, recebeu orientação para buscar o poder do Espírito Santo por meio de oração e jejum. Em janeiro de 1974, decidiu fazer um jejum de 10 dias. Antes disso, havia jejuado apenas 1 ou 2 dias. Ele relata que, em outras ocasiões, depois de 3 dias, sua força normalmente desaparecia. Porém, naquele período, afirma ter recebido força especial e conseguiu continuar ministrando regularmente na capela da Prayer Mountain. Durante aquele período, ele afirma que sentiu que Deus falou com ele e que sua atenção foi profundamente concentrada no Espírito Santo. Mas existe algo ainda mais interessante. Ele estava orando pelas necessidades de sua igreja. Havia problemas, havia necessidades, havia coisas que ele não conseguia resolver apenas por seus próprios recursos, e ele afirma que recebeu respostas para essas necessidades. Entre elas, estavam coisas aparentemente simples, como um telefone e bancos para a igreja. Mas, segundo seu próprio testemunho, a resposta mais importante foi espiritual. Depois do período de jejum, ele voltou para sua igreja e afirma que, durante os cultos de avivamento que ministrou, mais de 50 pessoas confessaram seus pecados e receberam Cristo como Salvador. O testemunho dele é poderoso porque mostra uma característica importante do ensino de Cho. Jejum não era apresentado apenas como instrumento para necessidades pessoais. Também era utilizado para buscar transformação espiritual e avivamento. Dong Su Shin terminou aquele período com uma nova disposição para buscar a Deus. Ele chegou a afirmar que desejava continuar buscando o Senhor por períodos maiores de jejum e oração. O testemunho de Yak Bum Bai. Outro testemunho publicado traz o nome de Yak Bum Bai, de Seul. Segundo seu relato, ele sofria de um grave problema relacionado à glicemia e precisava utilizar insulina diariamente. Ele conta que havia sido hospitalizado várias vezes por ano durante alguns anos e que sua alimentação era extremamente restrita. Para ele, jejuar parecia praticamente impossível. Mesmo assim, seguindo a orientação recebida, foi a Prayer Mountain para jejuar e orar. O relato diz: passou um dia, depois 2, depois 5 e continuou. Ele afirma que durante o período de jejum e oração, sentiu que Deus estava ministrando em sua vida. Depois voltou para casa e realizou seu teste de glicemia. Segundo seu próprio testemunho, o resultado mostrou que não havia o excesso de açúcar que normalmente apresentava, mesmo sem ter tomado insulina naquele período. Esse é um testemunho publicado com nome e localização, mas aqui precisamos ser responsáveis. O que temos é o testemunho pessoal de Yak Bum Bai, publicado em material relacionado aos testemunhos da Prayer Mountain. Não temos, na fonte que encontrei, documentação médica independente suficiente para transformar esse relato em uma conclusão científica. Portanto, ao contá-lo, a forma correta é: Yak Bum Bai
testemunhou que foi curado depois de buscar a Deus em jejum e oração. É assim que preservamos a força do testemunho, sem acrescentar algo que a fonte não comprova. O testemunho do presidente da Coreia, Natural Salt Company. Existe outro relato particularmente interessante. O testemunho é atribuído a Soo Won-kim, identificado como presidente da Korea Natural Salt Company. Ele enfrentava simultaneamente problemas financeiros e um problema físico. Uma pessoa que lhe devia uma quantia considerável havia entregue o dinheiro a alguém que estava em seu escritório. A pessoa que recebeu o dinheiro fugiu com os recursos. Ao mesmo tempo, Soo Won-kim acordou certa manhã com o tornozelo muito inchado. Procurou atendimento médico, mas foi informado de que determinado tratamento poderia ser perigoso. Com os dois problemas sobre seus ombros, o financeiro e o físico, ele foi para a Full Gospel Prayer Mountain e decidiu fazer exatamente aquilo que Cho ensinava: jejuar e orar. Ele jejuou durante 3 dias e 3 noites, e não recebeu imediatamente a resposta que esperava. Esse detalhe é muito importante. 3 dias se passaram, nada, nenhuma resposta, nenhuma solução aparente. Ele estava com fome, estava desanimado, e ainda carregava seus problemas. Então chegou o 4º dia. Durante a oração, ele relata que percebeu algo dentro de si: autossuficiência. Ele entendeu que estava tentando carregar sozinho aquilo que dizia ter entregue a Deus. Segundo seu testemunho, durante a oração, veio-lhe uma profunda convicção de que precisava entregar completamente seus problemas ao Senhor. E ele fez isso. Depois da oração, relata que experimentou paz e renovação interior. Então aconteceu algo surpreendente. Ao voltar para casa, recebeu um telefonema. Era o homem que havia levado o dinheiro. Ele havia retornado a Seul e queria devolver tudo. Quando Soo Won-kim perguntou por que havia mudado de ideia, o homem explicou que, enquanto estava a caminho de outra cidade, havia experimentado uma mudança de pensamento. Segundo seu relato, lembrou-se de que Soo Won-kim vivia honestamente e servia a Cristo, e decidiu devolver o dinheiro. O testemunho também afirma que, posteriormente, o problema no tornozelo desapareceu. Observe algo extraordinário. A resposta não veio no 3º dia. A pessoa precisou continuar. Isso é importante para quem ensina sobre o jejum. O modelo de 3 dias de Cho não significa jejue 3 dias e Deus obrigatoriamente responderá no 3º. Significa separe um período definido para buscar a Deus. A resposta pertence a Deus.